Muito bem. Olá, professora, demais colegas da cadeira. Vamos começar aqui, então, sobre a apresentação aqui do meu mapa mental sobre a teoria da contingência. Bom, a teoria da contingência é uma teoria administrativa, ela veio da área da administração, né, e ela foi construída a partir de um conjunto de teorias que estudam a evolução da complexidade das organizações e das suas estruturas organizacionais, né? Os objetivos principais dessa teoria são conhecer e estudar fatores internos e externos à organização que podem afetar a estrutura organizacional e também medir o volume, medir o nível de adequação estrutural dessas organizações. Tá? Esse foi o texto que eu deixei aqui embaixo. Mas, em primeiro momento, a gente tem que pensar no que seria a palavra contingência, né? E aí foi onde eu deixei anotado, nesse primeiro círculo aqui à direita, sobre o significado de contingência. Nessa teoria, a contingência ela tem o significado de ser um evento incerto, um evento que é fora do controle dos administradores da empresa, enfim, da instituição. E, por fim, a contingência ela representa também uma restrição, né? Então, a partir dessa contingência, ela vai causar uma restrição onde os administradores vão ter que deixar de fazer alguma coisa que eles estavam planejando fazer, né? Seria mais ou menos esse o sentido, né? Igual como quando, por exemplo, o governo anunciou lá fazer a contingência de gastos, ele dá uma restringida, né? Dá uma segurada, significa segurar os gastos ali. Então, esse seria mais ou menos o significado também de contingência no sentido aqui da teoria da contingência. E aí o que acontece? Essas contingências, por serem eventos incertos, fora do controle dos administradores, e que significam também restrições, eles são classificados em variáveis, digamos assim, né? Então, são realmente variáveis fora do controle dos administradores e elas acabam sendo classificadas de acordo com a sua natureza, né? Então, ali passando para os círculos ali da esquerda, eu deixei anotadinho as variáveis, e aí cada autor, ao longo dos anos de pesquisa, foi trabalhando em cima de uma variável que seria a contingência, né? E aí, o primeiro autor ali que eu coloquei foi Joan Woodward. Na verdade, é uma mulher, em 1950, ela era uma socióloga inglesa e ela fez um estudo ali com 100 empresas britânicas e ela, enfim, acabou concluindo no seu estudo que o principal fator de contingência das organizações seria a tecnologia, né? A tecnologia é um evento fora do controle ali dos administradores, é um evento incerto e seria uma restrição também para os administradores ali. Claro, a tecnologia no sentido, eu imagino, né? Eu imagino que seja a tecnologia no sentido de que surge uma nova tecnologia que desbanque a tecnologia atual e seja uma ameaça para a empresa, né? Aí fazendo um link também com, por exemplo, a matriz SWOT ali, né? Seja uma ameaça do ambiente externo ali. Eu imagino nisso, porque se for entender a tecnologia como uma ferramenta que beneficia e potencializa a empresa, né? Não seria um fator de contingência, eu imagino, né? Então, o Woodward deve ter trabalhado nesse sentido, a tecnologia como uma ameaça, né? Aos negócios ali, né? Então, os administradores teriam que se adequar a isso, né? Aí depois Burns e Stalker foram outros pesquisadores que daí eles linkaram como variável na teoria da contingência o ambiente, né? E aqui o ambiente externo, tá? O ambiente externo. É bom fazer essa distinção, porque tem o ambiente externo e o interno, né? Que depois a gente entende com mais detalhes como é que funciona.
Burns e Stalker, assim, eles ganharam bastante destaque, principalmente, ou melhor, nos 3 artigos que eu selecionei, eles foram comentados bastante. Um dos artigos deu muito destaque para eles, porque o trabalho deles, além de vir com essa ideia do ambiente externo, eles trabalharam também a classificação da empresa como estrutura mecânica e a estrutura orgânica, né? Por isso que eu deixei ali separado no círculo, um círculo só para o Burns e Stalker ali, que eles tiveram esse evento notável ali no trabalho deles, de classificar a estrutura da empresa entre mecânica e estrutura orgânica, né? E aí depois teve o ambiente e a estrutura, com os pesquisadores Lawrence e Lorsch. Eles relacionaram daí sim o ambiente interno e a estrutura da empresa, né? As políticas da empresa, enfim, como ela lida com determinadas situações, e concluíram que isso também seria uma variável a englobar dentro da teoria da contingência, né? E aí o que acontece é o seguinte: o fato de não haver nada absoluto e imutável nas empresas é a principal base da teoria da contingência. Sendo assim, há inúmeros fatores com possibilidade de alterar a realidade das organizações. Eu deixei esse textinho ali porque eu achei interessante. Ele vem num contexto onde vem questionar um pouco aquela ideia, como é uma teoria da administração, né, e a administração vinha ali da estrutura burocrática de Max Weber, enfim, onde focava muito na instituição e imaginava que existia uma forma organizacional perfeita e imutável para todas as organizações. Então a teoria da contingência vem um pouco nessa pegada, assim, nessa ideia de questionar essa ideia, né? De que existe uma forma única de administração e ela é perfeita, assim, entre todas as empresas no geral, né? E aí, e na verdade, esse é um ponto que a gente percebe muito hoje, né? A tecnologia revoluciona todos os negócios, né? Principalmente com a internet. Nossa, o modelo de negócio muda muito, né? Então, realmente tem muito mais a ver com teoria da contingência do que essa ideia de manter a empresa sempre imutável, né? Enfim. E aí, por fim, eu deixei os pontos críticos ali mais à direita, no círculo à direita. Eu deixei 3 pontos críticos principais ali, que os artigos abordaram, que a teoria da contingência ela precisa de mais clareza conceitual, não fica muito claro o que são essas variáveis, enfim, o que seria uma contingência. Às vezes os argumentos são muito rasos e simplesmente não são suficientes a ponto de montar uma teoria, né? Pelo menos foi isso que eu li ali nos artigos que eles estavam falando, que outras teorias se apossam, né? Tomam os argumentos da teoria da contingência e a teoria da contingência fica de certa forma ameaçada, né? Aí o outro ponto crítico seria a natureza das variáveis, que ainda não foi elucidada, né? Essa questão que eu falei sobre as variáveis não estarem muito bem explicadas ainda. E, por fim, daí a falta de confiabilidade e abrangência da teoria da contingência. Os estudos foram feitos em poucas empresas, houve poucos resultados conclusivos mesmo, né? E conclusivos no sentido de dar uma orientação prática para o que fazer em torno das contingências. E os estudos, enfim, ainda são muito incipientes, embora que, isso foi uma coisa também destacada nos artigos, a teoria da contingência seja muito usada mesmo para estudar os aspectos de sistemas gerenciais ali internos da empresa, né? Então seria esse o meu mapa mental. Agradeço a professora e espero que tenha ficado claro.